Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre vocês nessa noite. Nós vamos para uma reflexão na palavra do Senhor. Eu gostaria muito que vocês se concentrassem agora na palavra do Senhor. Para isso, eu quero pedir para que vocês se acalmem agora. Nós vamos parar a movimentação, nós vamos cessar as conversas, amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos agora fazer silêncio, por favor. Vamos cessar as conversas e vamos nos concentrar na palavra do Senhor. Eu quero ler um texto com vocês. Filipenses capítulo 2, o versículo 5. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma humana, ou na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos ler de novo o verso 11 juntos? Aliás, o verso 10 e 11. Vamos ler juntos? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nisso está a nossa fé, nisso está a nossa missão, nisso está o nosso amor, nisso está a nossa vida. Quando nós declaramos Jesus Cristo é o Senhor, não é apenas um pronome de tratamento. Senhor não pode ser um pronome. Senhor é um adjetivo. Nós estamos falando de uma qualidade de Deus, de uma característica. E essa característica está ligada ao seu caráter. Ele é Senhor. O mundo precisa saber que Jesus Cristo é o Senhor. A missão de Jesus na terra foi ser o Senhor de todas as coisas, ou anunciar ao mundo que Ele é o Senhor. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas para isso, eu queria que a gente já começasse entendendo com essa canção que nós vamos cantar. E eu queria que você cantasse isso com seu coração agora, em nome de Jesus. Está
estamos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer a este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar e uma igreja forte edificar para louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer a este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar e uma igreja forte edificar para louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Amém? Nós vamos falar sobre as implicações disso que nós cantamos nessa hora e as implicações das nossas declarações quando dizemos Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, às vezes o que nós falamos tem mais profundidade do que aquilo que nós entendemos. E na verdade, há um projeto de Deus ao declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Gênesis é a primeira vez que esse termo Senhor é aplicado, no português pelo menos, a fim de traduzir o tetragrama. Mas a Bíblia vai usar esse artifício, isso se perde um pouco, essa ideia de senhorio, ela se perde um pouco, porque você vai ter, às vezes, o Senhor sendo traduzido, Deus sendo traduzido por Senhor, o tetragrama, que é o nome de Deus sendo traduzido por Senhor na Bíblia. Mas no Novo Testamento a gente tem isso muito claro, de uma forma muito, muito explícita. Essa ideia de senhorio aplicada a Jesus Cristo. A palavra do Senhor afirma que Deus é o Senhor de toda a terra, de que Ele é o Criador dos céus e da terra.
Sabemos que todas as coisas foram criadas pelo nosso Deus, tanto as coisas visíveis quanto as coisas invisíveis, sejam tronos, sejam principados, sejam potestades, seja o que for, todas as coisas foram criadas pelo nosso Deus. Jesus Cristo foi o mediador dessa criação, foi quem tornou essa criação a realidade. Tudo estava no coração do Pai, tudo nasceu do coração do Pai. Jesus torna isso uma realidade. Por quê? Porque Jesus Cristo é o Verbo eterno, o que torna o projeto de Deus, o sonho de Deus, uma realidade. Porém, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos ter a ideia, a doutrina apostólica, não só do apóstolo Paulo, mas também de outros apóstolos, inclusive João, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. E quando você vai lá para 1 Coríntios capítulo 8, por exemplo, e eu queria convidá-los a irem comigo lá, 1 Coríntios capítulo 8, no versículo 6, o apóstolo Paulo nos dá uma direção, ele fala: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, e para quem nós vivemos, e um só Senhor, a saber, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Observe que o apóstolo Paulo vai nos falar a respeito de Deus, o Pai, e o Senhor Jesus Cristo. Ele vai atentar para a realidade do senhorio de Jesus. Mas, gente, isso aqui não é apenas uma questão de nomenclatura. Afirmar o senhorio de Jesus não é uma questão apenas de entender que Ele é Senhor. Nós estamos falando de uma missão. Na verdade, quando nós falamos de senhorio, nós estamos falando de autoridade, de domínio, de poder. E Cristo foi estabelecido para ser Senhor de toda a terra. Você vai ver isso muito claro ao decorrer da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, e em particular Apocalipse. Apocalipse é fantástico para estabelecer isso. E Cristo precisa ser o Senhor de toda a terra. Quando Ele vem, Ele vai dizer: é chegado a vós o reino de Deus. Porque a vontade, o governo de Deus, ele é estabelecido a partir da ideia de Jesus Cristo ser o Senhor. E ser Senhor significa ter o domínio, significa ser a propriedade, o proprietário, ser o dono. E quando nós afirmamos que Jesus Cristo é o Senhor, nós estamos falando que Ele é o dono. Porque Cristo não veio para ser dono apenas de algumas coisas. Nós, infelizmente, temos um conceito muito errado de senhorio de Jesus. Achamos que Cristo deve ser Senhor de algumas coisas, mas que, na verdade, a terra, tem áreas na terra, tem situações, tem povos, tem gente que não merece o domínio de Jesus. Que, na verdade, esse domínio de Cristo sobre ela fica meio que distante, porque aquela pessoa não é de Cristo, não é de Deus, e que na verdade existe caos aí, que Deus não vai tocar os caos. Gente, o pecado entrou no mundo por causa da desobediência, e com o pecado a morte, e o pecado é caos, pecado é trevas, e a luz precisa entrar em todos os cantos onde há trevas. E quando nós falamos de luz, nós estamos falando de governo, de autoridade, de domínio. Jesus precisa entrar, na verdade, em todos os cantos, em todas as esferas, em todos os lugares onde há trevas. E nós, como igreja do Senhor, temos essa missão. Afirmar que Jesus Cristo é o Senhor significa afirmar que a luz entrou onde há trevas, que Cristo precisa assumir o governo de toda a terra.
E quando nós falamos, olha, há um só Deus, que é o Pai, e há um só Senhor, e esse Senhor é Jesus Cristo, nós estamos afirmando que há um Senhor sobre esta terra. A terra não está desgovernada. Aparentemente, aos olhos dos homens naturais, pode até ser que esteja, mas aos olhos espirituais não estão. Saiba de uma coisa: há uma verdade, há um domínio, há um Senhor sobre essa terra. O que nós, a igreja, precisamos fazer? Precisamos anunciar isso, precisamos afirmar essa verdade. Jesus é o Senhor da terra, Ele é o Senhor dos homens, é o Senhor de todas as nações, de todos os povos. E nós temos essa missão. Quando nós, por exemplo, pregamos o Evangelho de Jesus e perguntamos às pessoas: você quer receber Jesus como seu Senhor? Nós estamos dizendo, há uma necessidade real na sua vida de Jesus ser Senhor. Mas Jesus só pode ser Senhor de toda a terra a partir do momento em que Ele for Senhor de toda a sua vida. Irmãos, nós como igreja precisamos levar um evangelho total, porque às vezes Jesus é Senhor da nossa casa, mas não é Senhor do nosso emprego. Ele é Senhor do nosso emprego e da nossa casa, mas não é Senhor da nossa mente. Às vezes Ele é Senhor da nossa casa, do nosso emprego, mas Ele não é Senhor das nossas palavras, não é Senhor das nossas atitudes. E enquanto você não estiver tendo Jesus como seu Senhor, não há possibilidade real de você ser um cidadão do reino dos céus. Porque no reino dos céus, nós somos totalmente entregues ao Senhor. Não há espaço para a carne, não há espaço para o pecado, porque nós temos alguém que domina sobre toda a terra e o seu nome é Jesus Cristo. Ele domina sobre a terra, mas em primeiro lugar, esse domínio começa na minha vida. Isso tem que começar em mim. Irmãos, não dá. A igreja não pode ser metade. Nós não podemos viver um evangelho de metades. Nós não podemos viver esse senhorio dividido, fracionado em nossas vidas. Cristo precisa ser Senhor totalmente das nossas vidas. Ele precisa assumir o senhorio das nossas mentes, dos nossos corações, das nossas atitudes. Eu estava observando, eu comprei um livro, eu estava lendo ele, estou lendo, né? Porque ele é meio grossinho, não deu tempo ainda de ler, tem 2 dias que eu comprei. E eu estava observando algo interessante sobre o avivamento da Rua Azusa. Como surgiu o avivamento pentecostal. E eu achei fantástico, um milagre. Como é maravilhoso a forma de Deus agir na história. Que lindo. Eu não sei se vocês sabem, mas a Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa foi um sinal do que realmente Deus quer com a igreja. Vocês sabem que começou com um homem chamado William... Esqueci o sobrenome dele. Seymour, é isso. William Seymour. Eu estava com William Shakespeare na cabeça, eu falei, não é o Shakespeare. É o Seymour. William Seymour foi aluno de Parham. Parham era um teólogo, um professor, metodista, e que começou a pregar sobre avivamento e cura divina. Ele pregava sobre isso. O William era um negro. Na década de 1900, entre 1901, 2, no início de 1900. Estava lá o William Seymour. Você sabe como é que ele assistia a aula do Parham? Porque naquela época, você sabe muito bem que o racismo nos Estados Unidos era muito forte, até pouco tempo atrás, e eu acho que ainda continua, né? Mas antigamente era pior ainda. E o William, para assistir a aula do Parham, ele tinha que ficar do lado de fora da sala, com a porta entreaberta, ouvindo as aulas, porque ele não podia assistir a aula dentro. Só que o William, ele decidiu colocar em prática aquilo que o Parham ensinava. Parham trazia a teoria
E o William botava em prática. Sabe o que o William fazia? Ele se reunia numa casinha com os irmãos e eles começavam a orar. Mas eles oravam de verdade. Eles buscavam a Deus de verdade. Irmãos, não é desculpa, eu não estou aqui julgando a oração de ninguém, mas eu estou falando isso pelas evidências da história hoje, da igreja contemporânea. Infelizmente, as nossas orações são muito mamão com açúcar, sem força, sem conteúdo. Você sabe por quê? É água pura, ainda depois o mamão, né? É porque eu não quis ser tão pesado, mas o pastor Vilaça já rasga, né? A água. Então, a oração, irmão, a oração aguada, oração sem significado. Você sabe por quê? Porque não tem coração. Não é oração feita de coração. A gente não sabe nem orar, a gente desaprendeu a orar. Quando a gente vê as pessoas orando, elas oram assim: Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pela noite, obrigado porque estou vivo. Em nome de Jesus, amém. Claro que você tem que agradecer por isso. Mas você sabe como que a coisa se torna muito mais ritualística do que vida? E o William, ele decidiu, junto com esses irmãos, orar de verdade. Eles colocavam o joelho no chão e eles oravam pela sua nação. Eles oravam pelas suas vidas. Eles oravam para que Deus visitasse a igreja, para que Deus viesse e trouxesse sentido, significado com a igreja. Irmãos, não tinha 1/10 do que tem aqui nessa noite. E aqueles irmãos começaram a orar. De repente o Espírito Santo veio sobre aqueles irmãos. E as senhoras foram tomadas pelo Espírito de Deus e elas começavam a ensinar. Tinha uma mulher lá que ela não sabia nem tocar piano, pois ela foi para o piano e começou a tocar, e ela tocava nas reuniões porque o Espírito Santo a capacitou a tocar piano. Olha só, sem aula. Eu queria que Deus fizesse isso comigo no inglês. Eu passo o dia inteiro estudando inglês, quando chego no final, aí eu esqueci tudo. Eu falo, gente, o que é isso? É um bloqueio com o idioma, né, com o inglês. Mas aquela irmã começava a tocar. Você sabe o que aconteceu com a Azusa? Os negros e os brancos começaram a se reunir naquela rua, naquela casa, e começou a vir gente dos Estados Unidos para tudo quanto é lado, e aquela rua já não cabia de tanta gente, porque Deus estava no meio daquele povo. Negros e brancos não tinham mais cores, eram o povo de Deus. E o Simon, que era um cego de um olho, um negão, pobre, era o pastor daquele povo. A crítica nos Estados Unidos era enorme, mas ninguém podia calar a igreja. Surge o avivamento. Morre William Seymour. Você sabe o que acontece? Os avivados, a igreja, se separa, os brancos para um lado, os negros para o outro, e montam duas igrejas. Sabe o que aconteceu? O avivamento perde o sentido. Se torna instrumentalização humana. Acaba, desvirtua, perde sentido. Porque onde não há unidade, não há presença de Deus. Mas irmãos, eu estava lendo aqui no início com os irmãos em Atos capítulo 2. O que nós vamos ver em Atos é exatamente isso. Na unidade, o Espírito de Deus desceu e todos foram cheios. E havia um só coração. Porque onde há a presença do Espírito de Deus, há unidade. E onde há unidade, há Deus. Há manifestação de Deus, porque há senhorio de Jesus. E nós somos um povo que declaramos ser do Senhor Jesus, e ser do Senhor Jesus significa que nós estamos declarando que Jesus Cristo é o Senhor, mas essa afirmação só tem força, só tem sentido quando nós vivemos em unidade, porque o próprio Cristo diz: olha, quando vocês estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Jesus já estava afirmando que há senhorio quando há unidade. Jesus estava falando que há governo onde há unidade. A igreja não foi chamada apenas para experimentar essa unidade, mas a igreja foi chamada para anunciar ao mundo a possibilidade real dessa unidade se manifestar. E nós, como igreja, fomos chamados para abraçar o mundo, para trazer o mundo, para influenciar o mundo. Mas, irmãos, não haverá uma vida significativa de avivamento em nossa terra enquanto nós não formos totais.
Precisamos ser totais. Não podemos ter Cristo como Senhor em partes da nossa vida. Como é que está a sua mente? Como é que estão as suas atitudes? Suas palavras? O seu coração? Cristo é o Senhor de fato. Se não houver esse senhorio em você, não haverá o senhorio de Cristo na igreja, na comunidade onde você está. E não tendo o senhorio de Cristo na comunidade onde você está, não haverá a possibilidade de haver senhorio de Cristo em nossa nação, em nossa cidade. Irmãos, precisamos de um despertar de Deus de verdade. A gente precisa sair de uma vida marrom, né? Como diz os outros, né? Marromenos. Precisamos de uma vida total. Precisamos abrir mão das nossas argumentações que nos matam, nos esfriam. Quando eu digo argumentação, eu estou falando da nossa história mesmo. Porque a nossa história é o maior inimigo que nós temos a vencer. Porque nós nos escondemos atrás das nossas justificativas para sermos o que somos. Nós nos defendemos por causa do nosso passado. Ah, mas eu sou assim pelo que aconteceu, pelo estupro que eu sofri, pela dor que eu sofri, pelas angústias, pelas decepções do meu passado. Hoje, gato escaldado tem medo de água. Para com isso, essas são argumentações do inferno para matar você. Deus quer ser o seu Senhor. Se Ele não for o Senhor da sua vida, Ele não será o Senhor da sua casa. Às vezes a gente quer que o nosso próximo seja aquilo que nós não somos. Nós queremos que o nosso marido seja aquilo que nós não somos. Queremos que as nossas esposas sejam aquilo que nós não somos. Queremos que os nossos filhos sejam aquilo que nós não somos. Queremos que o nosso irmão na igreja seja aquilo que nós não somos. Cristo precisa ser o nosso Senhor. Cristo precisa ser o Senhor da nossa casa, da nossa vida. O apóstolo Paulo ainda vai dizer, perdão, não é o apóstolo Paulo que fala agora, mas agora eu queria convidá-lo a abrir lá em Atos. Lucas vai falar isso, Atos capítulo 2. Versículo 36. Na verdade, Lucas relata o que Pedro estava pregando. Essa é uma mensagem do apóstolo Pedro. E olha o que ele fala. Pedro pregando para os judeus. Ele vai relatar o que aconteceu. Ele vai dizer assim, aliás, vamos ler Atos 2, 30, a partir do 30, diz assim, ó. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar-se sobre o seu trono, nessa previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Por causa da profecia, por causa da palavra de Deus, Deus não havia esquecido, Deus havia anunciado, Ele estava falando, gente, Cristo morreu e ressuscitou, houve algo que aconteceu, e isso não é acaso, é real. E Ele diz no verso 36 o seguinte: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é Senhor.
Jesus Cristo é o Senhor. Ele tem o domínio da terra. Irmãos, Ele quer governar sobre toda a terra, porque Ele é o Rei, Ele é o Senhor, mas Ele vai fazê-lo através da igreja, que é o seu corpo. Sabe por que que Cristo não está reinando de fato? Sabe por quê? Porque nós não estamos reinando. Porque Cristo vai reinar através da igreja. Já deu o cetro, já nos deu autoridade. Ele, quando foi assunto aos céus, disse: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão, façam discípulos. Ah, pastor, eu não sei fazer discípulo. Não, irmão, a questão não é que você não sabe fazer discípulo. A questão é que no seu coração ainda não se converteu ao Senhor Jesus. Ah, pastor, mas eu ainda não sei pregar, eu tenho vergonha. Não, você não tem vergonha, você não sabe pregar, é porque você ainda não se converteu ao Senhor Jesus. Ah, pastor, é porque na minha casa é difícil, eu tenho que tomar cuidado para não escandalizar. Irmão, ninguém escandaliza ninguém pregando o Evangelho de Jesus. Eu nunca ouvi isso. Mas a palavra que eu mais ouço dos crentes é: tem que tomar cuidado para não escandalizar. Escandalizar o quê? Você vai escandalizar pecando. Você nunca vai escandalizar falando a verdade. Abra a sua boca na autoridade do nome de Jesus e pregue. Porque se você não pregar, as próprias pedras clamarão. O Senhor nos deu autoridade para falar. Ah, tem que ter sabedoria. Sabedoria não vem do homem. A sabedoria não vem de uma escola. A sabedoria não vem de homens. A sabedoria vem do Espírito de Deus nos nossos corações. Sabe o que a gente precisa? De verdade, a gente precisa assumir uma postura verdadeira diante do Senhor. Irmão, chega de igrejas mornas. Chega de gente que não está dando sentido para essa terra. Chega de gente que está falando que é de Deus e não está fazendo nada. Chega de gente que não está mudando história. O William Seymour, ele ouviu uma mensagem de avivamento e ele colocou no seu coração, ele ouviu uma aula sobre batismo no Espírito Santo, sobre avivamento, sobre cura, e ele falou: quer saber? Se Deus é assim, eu vou pregar o Evangelho. Havia no coração do pastor Parham de haver esse avivamento, mas houve alguém que se dispôs a fazer. Nessa noite estou pregando com ansiedade, mas se houver alguém aqui que se dispõe a fazer, nós podemos ter uma segunda Rua Azusa no Brasil. Estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? Precisa de gente que tenha coragem de servir a Deus, porque servir a Deus não é coisa para covarde, não é coisa para gente que vive vida comodista, que vive pensando em si próprio, nos seus próprios interesses. Hoje nós temos um mundo voltado para si, pessoas que estão apenas voltando para construir suas próprias casas, e esquecem que há a casa de Deus para ser reconstruída, como está lá em Oséias. E a palavra do Senhor, através do profeta, é que a glória da segunda casa seria maior que a primeira. O que nós estamos precisando é de pessoas que tenham coragem de servir a Deus. Tenham coragem de dizer: Jesus Cristo é o meu Senhor. Que tenham coragem de abrir mão do seu conforto, da sua vida mais ou menos, e assumir a postura de servo do Senhor, com autoridade, com ousadia. Porque se você fizer isso na dependência do Senhor, o Espírito de Deus vai usar você. Você vai ser cheio de Deus. Você pode ter certeza disso, meu irmão. Você não precisa ter medo não. Pastor, mas eu não tenho muito conhecimento. Então deseje Deus mais do que tudo. A gente fica observando. Às vezes os irmãos... Nós marcamos, por exemplo, nossa reunião às 18h30. Às vezes as pessoas chegam às 19h. As pessoas estão chegando cada vez mais tarde, 19h30. E aí falam assim: nossa, o culto está demorando. Sabe por quê? Porque quanto menos tempo eu tiver reunido na igreja, melhor. Porque eu quero ir para casa, terminar de assistir o Faustão, terminar de assistir Fantástico, porque eu quero me regalar na minha cama, porque eu quero descansar, porque amanhã eu quero viver para mim novamente, porque eu preciso de dinheiro. Porque nós, seres humanos, somos assim. Mas um povo que busca a Deus
ele está preocupado com o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas são acrescentadas. Quem ama a Deus, ele tem sede de Deus, ele busca a palavra de Deus, ele vive uma vida de oração, ele paga o preço que for necessário para que Deus se manifeste. Ele não tem preguiça, ele não tem medo, ele não está acomodado. Às vezes, eu observo o pastor Vilas, eu vejo nele às vezes até pena de alguns irmãos. Puxa, o irmão está trabalhando o dia inteiro, chega cansado em casa. E irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, nós temos desculpas demais. E às vezes o nosso coração fica assim pesado. Puxa, o irmão está cansado. Coitado, trabalhou o dia inteiro. E aí, com essa desculpa que nós vamos dando dia a dia, nós vamos virando crentes domingueiros. E olhe lá. Vocês têm observado aqui, às vezes é rotativo. Tem o grupo dos 15 em 15 dias, né? Vem de 15 em 15 dias, está aqui. E aí troca o grupo, às vezes a igreja está mais cheia, está mais vazia, mas isso é por causa do grupo que vai rotatividade. Mas você sabe por que isso? Isso é porque não há em nós o desejo real de termos o senhorio de Jesus. Eu estou sendo sincero com os irmãos, não é porque eu estou aqui, não estou querendo brigar em nada disso, não é porque é uma ansiedade no meu coração, irmãos. Pastor Vilas e eu temos pregado sobre Apocalipse aqui, os fins dos dias, os tempos são maus. O anticristo, ele acabou de falar aqui, vai se manifestar, está para chegar o tempo mesmo. Isso aqui não é balela não, irmão, isso aqui não é para colocar medo em ninguém não. O anticristo está vindo aí sobre a terra, o mundo está no maligno, os dias são maus. As propostas que nós estamos recebendo do governo são maus, são más propostas. São coisas satânicas que estão vindo por aí. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos deixando para amanhã. Nós estamos deixando amanhã. Porque a igreja do Senhor Jesus não está fazendo nada. Às vezes a gente está pagando o preço para a gente melhorar o carro, melhorar a casa. Aí a gente faz a campanha. Mas isso, queridos, não significa nada. Às vezes para uma cura aqui, um milagre aqui, outro milagre ali. Deus quer mudar a história. Tem uma promessa. Há um projeto no coração de Deus. A Bíblia diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. A gente está entregando o mundo e os que nele habitam para Satanás. Não pense você que Deus virá e vai mudar o coração dos homens. Não. Ele só vai fazer isso via igreja. Se nós não fizermos isso, não haverá transformação, não haverá mudança. É a igreja, o instrumento de Deus para transformar a terra. E nós precisamos crer na palavra de Deus. Do Senhor é a terra, do Senhor é o mundo e os que nele habitam. É do Senhor. E nós não podemos sossegar enquanto a terra não for do Senhor. Nós não podemos parar enquanto a terra não for do Senhor. E irmãos, nós estamos acomodados. Parece que o mundo está caindo ao nosso redor. E de repente nós falamos, mas fazer o quê, né? Fim dos tempos. Ninguém é perfeito. E aí, quando a gente vai tratar da gente, nós começamos a acariciar os nossos pecados. Já observou isso? Porque eu sou complacente com o meu pecado. Quando eu peco, eu falo assim, Senhor, o Senhor viu como eu sou fraco. Aliás, o homem é fraco, né? Fazer o quê? O homem peca. Me perdoa, Senhor. Eu vou procurar não fazer mais isso. Aí, na semana que vem, pequei, desculpa, Senhor, me perdoa. Eu vou procurar não fazer mais isso. Mas vivendo nessa vida, mais ou menos, contando a cada dia com o perdão de Deus. Sendo que Deus está olhando para você, Ele não quer não quer que você conte apenas com o perdão dEle. Ele quer que você conte com uma vida cheia do Espírito Santo. Irmãos, nós estamos precisando de gente cheia do Espírito Santo. Cadê aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo? Cadê aqueles que estão cansados dessa vidinha mais ou menos?
que buscam a Deus apenas para se livrar de problemas? Cadê aqueles que querem ter nos seus lábios palavras cheias de vida? Cadê aqueles que querem levar o senhorio de Jesus à terra? Mas pastor, isso que você está pregando vai acontecer? É possível? Vamos concluir essa palavra nessa noite? Eu queria que você abrisse Apocalipse capítulo 4. Vamos ver se isso é possível. Diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que estavam a porta aberta no céu, e a primeira voz como que de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que se assentava era na aparência semelhante à pedra de jaspe de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 anciãos, e vi sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, o terceiro animal tinha um aspecto de homem, o quarto animal era semelhante à águia voando, e nós vimos que esses animais, eles representam o Evangelho de Jesus Cristo. Então preste atenção, os 4 animais, ou seja, o Evangelho, tinha cada um respectivamente 6 asas, para voar, para correr, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, revelando os mistérios de Deus, e não descansam nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todos sempre, os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que estava sobre o trono e adoravam o que vive para todos sempre, e lançaram as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade foram criadas. E vi na destra daquele que estava sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Capítulo 5, verso 2. Vi um anjo forte bradando com grande voz. Observe que não é qualquer anjo. Havia um anjo forte, e ele estava bradando, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Quem é que pode trazer a revelação deste livro? Quem pode tornar esse livro uma realidade? Não há ninguém. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. O ancião, ele representa a justiça. Ele é a representação do juízo. E aquele ancião, provavelmente o mais experiente, deduzo eu, ele vai olhar para João, que está desesperado, porque ele sabe que o que tem naquele livro transforma vidas. Não havia ninguém que podia nem olhar para aquele livro. O ancião olha para João e fala: João,
não chores. Sabe por quê? Porque eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Olhei, e eis que estava no meio do trono os 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. Ele veio, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Ele pega o livro da mão de Deus, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são o que, irmãos? As orações dos santos. Somente o cordeiro tem o poder de abrir os selos. Somente o cordeiro tem o poder de abrir o livro da vida. Somente o cordeiro. E é isso que nós precisamos entender, que só haverá, irmãos, vida quando nós, a igreja, começarmos a assumir a postura de João. O livro já foi aberto porque Cristo já morreu. O Cordeiro já foi morto. O Cordeiro ressuscitou. E diz a palavra do Senhor então, que Ele toma o livro e diz o texto aqui no verso 8, havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. São esses santos que trazem o avivamento de Deus à terra. Há uma salva cheia de incenso com orações. Como é que essa salva vai ser cheia se a gente não ora mais? Que santos são esses, irmãos? Será que somos nós? Cadê a oração da igreja? Cadê a igreja que ora de verdade? Não é ora apenas assim, obrigado pelo meu café, obrigado pelo meu... Não, amém. Às vezes nem sabe o que ora. Ora e nem se lembra o que pediu. E não sabe o porquê está orando. Pega o livrinho dos 100 dias, faz lá a oração porque está colocado lá, mas não tem o sentido, irmãos. A gente precisa sair desse mecanismo espiritual artificial que mata a igreja. Deus quer que você seja cheio do seu Espírito. Deus quer que a igreja viva uma vida em plenitude do Espírito. O Cordeiro já morreu e já ressuscitou para ser o Senhor. Chega! Precisamos de uma igreja cheia do Espírito Santo. Você sente isso? Você sente que precisa disso? Eu quero te convidar, se você sente que precisa disso e quer ser cheio do Espírito Santo e que está cansado de uma vida mais ou menos e quer mudar a mesma história, irmãos, por favor, vamos tomar uma atitude nessa noite séria diante do altar de Deus. Quero te convidar a sair do seu lugar, vir aqui à frente. Nós vamos orar e nós vamos pedir a Deus, nós vamos clamar de verdade, nós vamos orar como um povo que clama, com um coração que tem desejo de Deus e que sabe que essa história precisa ser mudada. A igreja precisa mudar a história. Deus precisa de homens e mulheres que se disponham. Mas só venha se você tiver com o coração. Por favor, não venha para bater ponto religioso não, porque chega, você se engana a si mesmo. Venha apenas se houver no seu coração ardência, se o seu coração estiver queimando por um tempo novo. Jesus fala em Lucas, no capítulo 16, que não há condições de nós servirmos a 2 senhores. Ou nós servimos o Senhor, ou nós servimos as riquezas. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a nós mesmos. O fato de você estar vindo diante do altar do Senhor é uma afirmação, é uma resposta espiritual ao próprio Deus que você está dando, dizendo a Ele: Senhor, eu preciso.
preciso mesmo de uma vida cheia do Espírito Santo, de caminhar na dependência do Senhor. Senhor, eu não quero essa vida mais ou menos. Jesus precisa mesmo ser o meu Senhor. E nessa noite eu me coloco diante do teu altar. Eu abro o meu coração, porque eu preciso de ti, Senhor. É de um povo assim que Deus está precisando nesses dias. Vamos orar, vamos cantar esse cântico como nossa oração, mas enquanto nós estivermos cantando, faça desse cântico a sua oração mesmo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Coloque a sua mão sobre o ombro da pessoa do seu lado. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, na tua vida tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, na tua vida tudo novo se fará. Descerá sobre ti, descerá sobre ti. Descerá sobre ti Nessa o noite, Espírito Santo,